credibilidade está no ar. Apresentação: Carlos Eduardo Pessoa e Ítalo Bianco. Confira os destaques desta quinta-feira, 8 de junho de 2017. Com 27 processos por estelionato, o homem é preso por fraude na venda de passagens aéreas. Violência na Amazônia é assunto do primeiro Congresso de Segurança da Cidadã UEA. Amazonas pode exportar pirarucu e tambaqui para cruzeiro americano. Tribunal de Justiça do Amazonas lança aplicativo para consultas processuais. Catedral Metropolitana de Manaus recebe imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo de Parintins. Em Manaus, a previsão é de tempo nublado a parcialmente nublado. A intensidade do vento vai ser fraca e a temperatura vai ter mínima de 24 graus e a máxima de 34 graus. As informações são do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. 5h31 em Manaus. Agora a gente vai com informações direto das ruas da cidade com Yolanda Mendes. Bom dia, Yolanda. Bom dia, Ítalo. Bom dia, Carlos, ouvintes da Rede Rio Mar de Comunicação, nossa equipe de reportagem já nas ruas de Manaus, e vamos iniciar esta quinta-feira falando que a Justiça Federal condenou 7 pessoas denunciadas pelo Ministério Público Federal do Amazonas pela prática de crimes de peculato e corrupção passiva. O caso foi revelado pela Operação Matusalém, que desmontou aí um esquema de desvios ocorridos no INSS. Entre os condenados estão o ex-secretário de Finanças do município de Humaitá, o Égio Coelho de Melo, e o ex-vice-prefeito do município de Anori, o Getúlio Lobo, e também o ex-gerente executivo do INSS no Amazonas, o Alexandre Sampaio Caxias. Os 7 réus foram denunciados à Justiça Federal pelo Ministério Público do Amazonas em 3 ações penais com outros 16 envolvidos. O ex-secretário de Finanças de Humaitá, o Égio, foi condenado por corrupção ativa com pena final de 8 anos, 4 meses de prisão, e terá que pagar ainda uma multa. Outros 2 réus, o Getúlio, que é ex-vice-prefeito de Anori, e também o servidor do INSS, representante do município de Coari, o Emídio Rodrigues Neto, foram condenados por peculato e também por corrupção passiva. A pena aplicada individualmente a eles foi de 19 anos, 5 meses e 10 dias de prisão e pagamento também de multa. A pena deve ser cumprida inicialmente aí em regime fechado. Uma das principais peças desse esquema de corrupção e de desvio que acontecia no INSS foi a servidora Olga Molinari. Ela servia aí como era aquela peça principal que desviava a verba da Previdência Social. A sua atuação foi negociando junto aos representantes das prefeituras. Olga e também o Alexandre Caxias foram condenados a 21 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e também uma multa. E esses 10 dias, 21 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, vai ser aí em regime fechado. Os outros 2 servidores do INSS que atuavam como intermediários também foram condenados a 19 anos e 5 meses e 10 dias de prisão e também uma multa. Daqui a pouco nós voltamos falando sobre a área policial. Durante a noite e a madrugada, área policial bastante movimentada. Nós tivemos um duplo homicídio e também tivemos uma mãe que denunciou o próprio filho depois de esquartejar uma mulher e guardar dentro da geladeira. Mas daqui a pouco nós vamos trazer mais detalhes sobre esses crimes. Obrigado, Yolanda Mendes. E você também pode participar conosco pelo WhatsApp. Você pode enviar informações, fotos, vídeos, se identificando o seu bairro. Você pode participar pelo 991425676. E um veículo pegou fogo ontem no edifício garagem localizado na Avenida Floriano Peixoto, no centro. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, o veículo era um EcoSport de placa JXP 6891 e estava no 4º andar do prédio. Segundo o bombeiro Tenente Paulo Martins, as chamas foram controladas rapidamente.
O Corpo Bombeiro foi acionado por um princípio de incêndio em veículo no 4º andar do edifício garagem. Foi deslocado aqui para o local 4 viaturas. A primeira viatura a chegar no local foi a viatura do Cis Colônia, que teve como tempo-resposta de 5 minutos. O local já está seguro, o veículo já foi totalmente debelado das suas chamas, local seguro 100%. Até o momento da ocorrência, não havia informações sobre o dono do carro ou detalhes sobre o motivo do incêndio. A malha viária da Avenida do Futuro está passando por uma recuperação asfáltica. Esta é a principal via de interligação entre o conjunto Jardim Versalhes, no Planalto, e a Avenida do Turismo, no Tarumã. Ainda no local, a construção de uma ciclovia de 4 quilômetros de extensão nos 2 sentidos da avenida. O início das obras se deu a partir da chegada do verão, na qual a Prefeitura de Manaus retomou os trabalhos de recapeamento em grandes corredores viários. A via ainda não vai receber iluminação em LED, áreas de acessibilidade, reforma do canteiro, paisagismo e sinalização. De acordo com o prefeito de Manaus, Arthur Neto, a obra é importante para o trânsito da cidade. Na verdade, antes do prefeito Arthur entrar, corrigindo aqui, a via ainda vai receber toda essa infraestrutura de iluminação em LED, áreas de acessibilidade, reforma do canteiro, paisagismo e sinalização. Vamos ouvir o prefeito. Será uma obra exemplar que está sendo conduzida aqui pelo meu secretário de infraestrutura, que é o vice-prefeito Marco Rota. Nós estamos todos prontos e coesos para fazer deste verão um verão que mostre como uma cidade, com dinheiro de fora ou sem dinheiro de fora, uma cidade vive, graças à sua organização financeira, graças à determinação dos seus líderes. Nós teremos 80 centímetros à margem para nós fazermos uma ciclofaixa. Haverá o trânsito livre de bicicletas e será, na verdade, o atendimento a uma reivindicação de organizações muito respeitáveis de ciclistas. Eu próprio sou ciclista quando posso e eu sei como é bom trafegar em segurança. E mais, eu acredito no ciclismo não só como lazer ou como esporte, acredito como modal de transporte. Os trabalhos de recuperação da malha viária na cidade estão sendo realizados desde o início do mês de maio. Devido à obra, o tráfego na Avenida do Futuro está fluindo somente em uma faixa do trecho entre a Avenida Cacilda Pedrosa e a Avenida do Turismo. 5h37 e a violência vem aumentando no Brasil, como mostram dados do Atlas da Violência 2017. O país apresenta o índice de quase 29 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. A insegurança dentro da Amazônia foi tema do primeiro Congresso de Segurança Cidadã que aconteceu na Universidade Estadual do Amazonas. De acordo com o reitor da UEA, Cleinaldo Costa, falar com a sociedade sobre a saúde e a violência na Amazônia é fundamental. Oferecer segurança, melhorar a qualidade de vida e cidadania da nossa população. E esse é o papel da universidade, da academia, discutir as melhorias para que a população possa perceber o que vem acontecendo do ponto de vista de melhorar a segurança pública no nosso estado e no nosso país. Para o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, discutir a violência criminal é uma forma de inserir o cidadão na perspectiva das autoridades de segurança pública. O projeto de retomada da segurança do cidadão brasileiro é urgente, é preciso discutir, é preciso enfrentar determinadas questões. Os atores dessa questão são somente a polícia mesmo? Ou existem vários outros atores que não estão aparecendo, não estão sendo cobrados e têm uma participação fundamental nesse tema? Isso tudo pode e deve ser discutido em fóruns como esse e eu acho que tem que haver muitos outros fóruns, porque o problema é urgente, é atual e merece toda a nossa atenção. O evento segue até o dia 9 de junho na Escola Superior de Ciências da Saúde para todos os interessados no assunto. E pelo menos 120 alunos do Ensino Fundamental 1 da Escola Estadual de Tempo Integral Santa Terezinha visitaram ontem a exposição ambiental que está montada no Tribunal de Contas do Estado, o TCE Amazonas, desde a última segunda-feira. A atividade faz parte do Seminário de Meio Ambiente no TCE, realizado em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Na exposição, os alunos do 1º e 4º ano participaram de palestras e dinâmicas que ensinam de forma lúdica o correto descartar de lixo e resíduos sólidos e as consequências da poluição para o meio ambiente, os benefícios da reciclagem e a coleta seletiva do lixo, além de exposição de produtos provenientes de materiais reciclados. As crianças ainda participaram de brincadeiras e sorteios de mudas, isso de plantas ornamentais e frutíferas.
O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região vai promover 2 eventos durante a 2ª Semana Nacional da Aprendizagem, no período de 12 a 16 de junho de 2017. O objetivo é conscientizar empresas sobre a importância da contratação de jovens e adolescentes conforme a legislação e intensificar as ações voltadas ao cumprimento da norma. No Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, comemorado no dia 12 de junho, vai ser realizada uma audiência pública em Manaus para debater sobre a erradicação do trabalho infantil, o cumprimento da cota de aprendizagem e o impacto nas políticas de erradicação do trabalho infantil no Amazonas. A ação vai ocorrer das 8:30 da manhã até 1 da tarde, no auditório da Procuradoria-Geral do Trabalho, situado na Avenida Mário Ipiranga Monteiro, no bairro Flores. Já no dia 23 de junho vão ser realizadas palestras para debater o assunto. O psiquiatra Carlos Guilherme Figueiredo vai abordar o tema trabalho infantil e saúde mental. E o procurador do Trabalho da 1ª Região, Fábio Goulart Vilela, vai proferir uma palestra sobre a tutela do trabalho decente. O evento acontece das 9h da manhã até 1 da tarde, no auditório do Fórum Trabalhista de Manaus, localizado na Rua Ferreira Pena Centro. E 5h41, Tribunal de Justiça do Amazonas lança aplicativo para consultas processuais. As informações com Yolanda Mendes. O aplicativo permite que os advogados e partes consultem os processos da capital e interior pelo celular. O grande diferencial, de acordo com a equipe técnica que desenvolveu o projeto, é que o aplicativo vai consultar automaticamente os 2 sistemas utilizados hoje pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, o ESAGE, na capital, e o Projude, no interior, com o resultado da busca sendo informado de imediato pelo aplicativo. Para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, Marco Aurélio Choi, o aplicativo será um mecanismo importante. Na realidade, é um sistema unificado de consultas processuais por aplicativo de celular. É algo que vai trazer uma facilidade não apenas para o advogado, mas para o usuário do sistema judicial, né, que vai conseguir consultar os seus processos, marcar processos favoritos, utilizando a tela do celular. Acho que é uma tendência que o Tribunal de Justiça, na administração do desembargador Pascarelli, vem de modernização e utilizando essas novas plataformas, né? Hoje quase todo mundo se utiliza do smartphone para fazer tudo na vida e agora para acessar seus processos, para acompanhar seus processos. Isso é uma ferramenta importante, não apenas para o advogado, mas para o cidadão jurisdicionado. O aplicativo já está disponível no sistema iOS e Android. Yolanda Mendes, Rádio Rio Mar, jornalismo total. Jornal Primeira Hora. A credibilidade está no ar. E Amazonas pode exportar pirarucu e tambaqui para cruzeiro americano. As informações com Samara Souza. O governo do Amazonas está definindo nesta semana uma parceria com um investidor norte-americano por meio da empresa Amazon Seafood Company para a exportação do pirarucu e do tambaqui. A finalidade é que os peixes amazonenses sejam servidos nos cruzeiros que partem de Miami para diversas cidades americanas e do Caribe. Para o secretário de Produção Rural do Estado, José Cidenei Lobo, esse é o momento de fortalecer a matriz econômica do Amazonas. E isso vem de encontro com a nova matriz econômica do Estado, que foca principalmente na piscicultura. Então o que nós precisamos realmente é de mercado. E o mercado americano se coloca nesse momento à disposição do Amazonas para levar daqui o tambaqui e o pirarucu. Segundo o investidor norte-americano Jeffrey Moultz, esta é uma oportunidade de mostrar para o mundo as iguarias amazônicas. Exporting tambaqui and pirarucu 20 years ago from Manaus. Eu comecei a exportar tambaqui e pirarucu 20 anos atrás, a partir de Manaus. Mas aí o mercado foi crescendo, ficando maior. E agora o desafio é encontrar formas mais e mais sustentáveis de pegar este pirarucu e exportar para o mercado. Pelo projeto, serão fornecidos 20 mil quilos de filé de peixe por mês. A Secretaria de Produção Rural do Amazonas informou que essa parceria vai dar mais visibilidade para produtos que o Estado tem de melhor, como a piscicultura. Samara Souza, Rádio Rio Mar, jornalismo total. 5h44. Em meio à crise econômica brasileira, que também tem refletido no comércio de Manaus, empresas que oferecem um bom atendimento saem na frente e ainda fidelizam os clientes. Mas para isso é necessário investir em capacitação, como destaca Rodrigo Loureiro, especialista em vendas.
Hoje existem empresas em Manaus que são especializadas na formação de profissionais de venda, até porque também nós temos que entender que tem uma historinha aí que fala que o vendedor já nasce nato, e isso não é verdade. Existem pessoas que têm já uma predisposição, que já tem aí, né, um jeitão para coisa e tudo mais e tal. Acontece que, assim como um advogado não nasce nato, assim como um engenheiro não nasce nato, assim como um médico já não nasce médico, né? Quer dizer, então a gente não, o vendedor da mesma maneira, não tem vendedor nato. Existem profissionais que precisam ser qualificados, existem empresas para isso, que são especialistas em treinar equipes de venda e transformar essas equipes em equipes de alta performance. Ainda segundo o Rodrigo, a qualificação do profissional apresenta uma média de faturamento imediato de 30% para as empresas. Nós tivemos, ano passado, cerca de 680 pessoas treinadas em 36 empresas, cujo crescimento médio de faturamento, respeitando os diversos mercados e segmentos, girou em torno de 35%. E o que mudou? Mudou que o profissional agora tem uma técnica diferente. Ele tem uma técnica para despertar os gatilhos mentais do cliente e fazer o cliente querer dizer, eu vou comprar. E não, senhor, compra, por favor, porque está acabando, senhor, compra, por favor, porque é a última peça do estoque. Uma das técnicas utilizadas é a PNL, ou Programação Neurolinguística. O especialista em vendas dá os detalhes de como ela funciona. A mais moderna dela chama-se neurolinguística. A mágica dessa técnica, da PNL, da Programação Neurolinguística, é fazer com que o nosso colaborador, o nosso vendedor, o especialista, tenha a capacidade de se conectar com a mente e com o coração do cliente, fazendo com que o cliente se sinta tão seguro e tão confortável ao fazer aquela compra e tão certo de que aquela loja, aquele profissional é de tanta confiança que ele vai voltar sempre. E mudando de assunto, durante uma fiscalização que visa combater e coibir a prática de furto de energia, ligações clandestinas foram flagradas em uma quadra da escola de samba localizada na Praça 14. A ação teve como objetivo inspecionar a medição e o padrão da entrada de unidade consumidora, atendendo a uma denúncia. A operação contou com o apoio da Delegacia Especializada no Combate ao Furto de Energia, Água, Gás e Serviços de Telecomunicações, além de um perito do Instituto de Criminalística. A equipe de inspeção técnica verificou que o galpão da escola de samba estava ligado diretamente na rede de baixa tensão da distribuidora, sem passar pela medição. O prédio teve o fornecimento de energia elétrica suspenso de imediato e foram adotados procedimentos de abertura do termo de ocorrência e inspeção, além do levantamento da carga instalada. O prejuízo causado à Eletrobras Distribuição Amazonas foi no valor estimado de mais de R$14 mil, valor que equivale a 18.780 quilowatts não faturados. 5h48, além da Feira do Passo, realizada todos os segundos domingos de cada mês, o Instituto Amazônia expande suas atividades no ramo da economia criativa para mais 2 ações permanentes: a Feira Itinerante Vintão e a Casa Criativa, uma nova proposta de coworking que deve ser inaugurada nos próximos dias. A feira promocional Vintão vai ser realizada todo mês em diferentes bairros da capital. São pelo menos 50 expositores que atuam na área da economia criativa, seja com artesanatos, roupas, móveis e objetos de decoração, além da praça de alimentação com várias opções de food trucks. Todos os participantes devem vender seus produtos com um valor máximo de R$20. Já para o segundo semestre, a novidade é a Casa Criativa, situada na Avenida Airão, que vai disponibilizar salas para aluguel, salão artístico para desenvolver experiências, onde o principal objetivo é incentivar a troca de ideias, compartilhamento e colaboração entre profissionais de diferentes áreas. Essas iniciativas são fruto do Programa de Fomento à Economia Criativa, desenvolvido pelo Instituto junto à comunidade local e mais de 200 empreendedores da indústria criativa, envolvidos na concepção e realização da Feira do Passo. Grande parte dessas atividades já está incorporada em 14 áreas criativas, como cultura, gastronomia, moda, arquitetura, design e música, incluindo também os setores de tecnologia e inovação de audiovisual.
E a campanha Nota Fiscal Amazonense promove nesta sexta-feira, dia 9, às 11 da manhã, o 22º sorteio mensal no auditório da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas, a Cefaz Amazonas. Vão ser sorteados R$98 mil, sendo R$70 mil para os cidadãos e R$28 mil para as entidades que desenvolvem ações sociais cadastradas na campanha. O evento é aberto ao público. As entidades sociais concorrem a 8 prêmios de R$2 mil, um de R$4 mil e outro de R$8 mil. Foram gerados 1.976.362 bilhetes eletrônicos para compras efetuadas no período de 1º a 31 de maio. Concorrem mais de 121 mil pessoas que cadastraram o CPF no site nfamazonense.cefaz.am.gov.br. E a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento apresentou nesta quarta-feira, dia 7, o Fundo Municipal de Fomento a Micro e Pequenas Empresas para EDORCES da incubadora do Instituto Nacional das Pesquisas. A reunião marcou o retorno dos financiamentos do órgão municipal em Manaus. O FUMIPEC tem como missão aumentar as oportunidades de emprego desenvolvendo o mercado por meio de apoio financeiro. A secretária executiva do órgão, Rafaela Antoni, disse que as pessoas aceitaram o retorno do apoio. Essa reunião ela significou muito para o FUMIPEC e hoje nós estamos aqui divulgando para as empresas que estão incubadas no INPA o fundo. O que é o fundo? Fomentar a economia, melhorar a circulação das empresas e hoje nós apresentamos a eles os valores que o FUMIPEC oferece, as taxas de juros que são diferenciadas no mercado. Todo mundo aceitou, teve muitas dúvidas, já marcamos reuniões também. Então assim, hoje foi um start mesmo para voltar a atuar e mostrar que o FUMIPEC está aqui, que a Centrade é parceira junto com a Prefeitura. Os limites de crédito variam entre R$5 mil para autônomos e R$20 mil para pequenas empresas. Participaram da reunião mais de 20 empreendedores que estão no ecossistema de inovação do INPA, como o CID e Uninorte Empreende. Empreendedores interessados no financiamento podem procurar o FUMIPEC, que fica na Centrade, na Avenida Barcelos, número 625, Praça 14, de 8 da manhã às 2 da tarde. Jornal Primeira Hora. E agora a gente fala sobre política. Durante sessão na Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado estadual Luiz Castro da Rede falou sobre o risco que os adolescentes estão expostos ao participarem de jogos de desafios na internet, como o da baleia azul e o da asfixia. O parlamentar afirma que é necessário modificar a legislação com o intuito de coibir essa prática. É preciso mudar a legislação da internet, é preciso coibir. Hoje há mais de 14 mil vídeos espalhados pela internet, catalogados pelas autoridades, da prática do jogo no YouTube, do jogo da asfixia. E a gente, portanto, pretende também trazer esse assunto aqui para a Assembleia Legislativa, discutir, debater como pauta da saúde pública, da saúde mental e da prevenção do direito à vida das nossas crianças e dos nossos jovens. Em abril, a Câmara dos Deputados ganhou 3 projetos de lei para combater esse tipo de jogo mortal. E a segunda reunião do colegiado de líderes aconteceu ontem na Câmara Municipal de Manaus. O encontro, que durou pouco mais de 2 horas e teve a presença de 25 vereadores. O objetivo foi alinhar principalmente assuntos de ordem administrativa, como prazo para as nomeações dos gabinetes, que deve ocorrer, no máximo, até o dia 10 de cada mês, e também a atualização da documentação dos servidores. Outra questão abordada foi o uso dos gabinetes dos vereadores somente às 6 horas da tarde, de segunda a sexta, além da suspensão dos eventos nas dependências da CMM aos sábados, domingos e feriados, como forma de garantir a segurança e evitar despesas, como hora extra aos servidores. Os prazos para apresentação das emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, com a data final para 19 de junho, foi reforçado, e assim como as sessões extraordinárias já marcadas para os dias 22 e 23 de junho, quando deve ocorrer a votação final do LDO. E serviços contratados pela Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer são alvos de denúncia de possíveis irregularidades entre o órgão e a empresa Janpro, Eric dos Santos Amorim MEI. Os contratos somam mais de R$5 milhões.
A apresentação foi encaminhada ao Ministério Público do Estado, à Controladoria Geral do Estado e ao Tribunal de Contas do Amazonas, que deve dar início às investigações da denúncia feita pelo deputado José Ricardo Welling, do PT, na Assembleia Legislativa do Amazonas. Na representação, José Ricardo argumenta que a CEGEL abriu procedimento de dispensa público no dia 27 de setembro de 2016 e no dia seguinte a empresa Eric dos Santos Amorim foi declarada vencedora. Além disso, foram identificadas algumas incoerências no projeto básico, principalmente no que se refere à justificativa, quando menciona a prestação de serviços técnicos, mas na prática foram contratados serviços gerais. 6 horas em Manaus, agora a gente vai com informações direto das ruas da cidade com Yolanda Mendes. Yolanda. Ítalo, vamos agora com a nossa ronda policial. Deu entrada no Instituto Médico Legal, vítima aí de agressão física, o Gino de Pierre Rocha da Silva, de 22 anos. O Gino de Pierre Rocha da Silva, essa agressão física aconteceu ontem à noite, por volta das 9 horas da noite. Acidente também por um choque elétrico, deu entrada no IML Reginaldo Simões Vinhote, de 36 anos, e esse acidente aconteceu lá na rua Curió, no bairro Gilberto Mestrinho. Vítima de arma de fogo no município de Manicoré, o José Credêncio Pinheiro. Esse homicídio aconteceu ontem à noite por volta das 9h30 da noite. Também deu entrada no IML uma vítima ainda não identificada por um acidente de trânsito que aconteceu ontem na Avenida Grande Circular. O cadáver ainda não foi identificado. Entrada no Platão Araújo, o José Roberto Freire Libório, de 20 anos. O José estava fazendo vários assaltos no Armando Mendes e na hora de realizar um assalto, roubar uma moto, um cidadão acabou disparando um tiro no José Roberto Freire, apenas um tiro. Ele deu entrada aqui no Platão Araújo. Agora, um crime bárbaro que aconteceu na verdade o corpo foi encontrado durante essa madrugada pela senhora Maria do Rosário Farias da Conceição, de 79 anos. Ela ligou para os policiais do 1º Distrito Integrado de Polícia e disse que o seu filho, o Firmo Farias, de 34 anos, teria esquartejado uma mulher e colocado dentro da geladeira da residência dessa família. Ele foi apresentado lá no 7º Distrito Integrado de Polícia, que fica lá no bairro Betânia. Esse crime teria acontecido lá no bairro Betânia. O IML informou que foi fazer a remoção do corpo e também de partes aí do tórax dessa mulher. Esse crime aconteceu lá na rua Diagonal, no bairro Betânia. Infelizmente, um crime que choca muito, principalmente os moradores ali dessa rua Diagonal, que fica lá na Betânia. Você imagina uma mãe ter que ligar para a polícia informando que seu filho esquartejou uma mulher e que esse corpo estaria dentro da geladeira. Então, muito complicado realmente. Agora a polícia deve investigar esse crime. Ontem à tarde também aconteceu um duplo homicídio por volta das 2 horas da tarde, lá no bairro Tancredo, no loteamento, na verdade, Campos Salles. Diogo Silva Alves, de 29 anos, foi atingido aí por 11 disparos, e o Eldson da Silva e Silva, esse duplo homicídio que aconteceu ontem à tarde. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações da área policial. 6h04, ainda continuando com informações da polícia. Marcos Rogério Ribeiro Fonseca, de 39 anos, foi apresentado ontem na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros pelos crimes de estelionato e fraude. O suspeito possui mais de 35 boletins de ocorrência, além de já responder na justiça a 27 processos pelos mesmos delitos. Policiais civis prenderam o infrator na casa onde ele morava, na rua 213, no bairro Cidade Nova, na zona norte da cidade. Segundo o delegado titular do 6º Distrito Integrado de Polícia, Jeff McDonald,
Marco tinha uma agência de turismo onde realizava a venda de passagens aéreas com valores mais baixos, mas a transação não era verdadeira. Ele tinha uma agência de viagem ou então trabalhava em agência de viagem com certo status de gerente ou diretor, fazia promoções com valores muito atrativos. As pessoas viam nas redes sociais esses valores, ligavam e iam em loco e constatavam realmente ter uma agência de viagem estruturada. A pessoa pagava, ele emitia um voucher e se comprometia em depois passar o número de localizador. Passava o recibo, tudo um negócio jurídico perfeito. Contudo, chegou o caso da pessoa chegar para embarcar e não pôde embarcar porque o nome não constava na relação da empresa aérea. E outras pessoas suspeitavam, porque antes da viagem ligaram, quero saber cadê o localizador, se está tudo certo. Foram na empresa de turismo, estava fechado. O telefone não atendia. Então, elas verificaram que realmente tinham caído no golpe. Marcos foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino, onde vai ficar à disposição da Justiça. Edivaldo Soares Mesquita, de 25 anos, também foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi detido na última segunda-feira, na Travessa Joaquim Ribas, terceira etapa do bairro Coroado, por policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária. Na ocasião, os policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência e encontraram com ele um revólver calibre 38, com a numeração raspada, contendo 3 munições intactas. O suspeito foi conduzido à delegacia, onde ficou preso em flagrante. De acordo com o delegado Juan Valério, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Edivaldo é apontado como quem matou o marceneiro Henrique Martins da Silva. O crime foi no dia 25 de abril deste ano, na rua Joel, bairro Colônia Terra Nova, zona norte da cidade. Ele trabalha numa loja de celulares, né? Daí possivelmente é uma ligação dele estar furtando e roubando esses celulares em via pública, né? Então aí nos deslocamos até lá, realizamos a oitiva, né? Já tínhamos todo o material, isso é bom deixar claro, que nós já tínhamos todo o material comprobatório da sua participação nesse crime. Já tínhamos as nossas análises aqui da homicídios, bem como o reconhecimento da vítima, né? Da esposa do cidadão que foi morto, né? Só relatando, foi uma situação que causou muita comoção, né? Visto que o marido da senhora que teve o celular roubado foi em perseguição do mesmo, atropelou, né, na moto, não ocorreu nada com ele, levantou e deu um tiro certeiro em sua cabeça. Ele relata o depoimento que ele acabou fazendo isso, né, para se eximir ali da culpa, e ele foi para um local, né, se desfez do celular, disse que desfez da arma também. Além de ser indiciado pelo porte ilegal de arma, o suspeito foi indiciado por homicídio qualificado. E o lutador de artes marciais mistas Cidilson Cavalcante Rodrigues, de 26 anos, foi preso por envolvimento com tráfico de drogas na Avenida Parintins, bairro Cachoeirinha, zona sul da capital. Segundo informações da delegada Fernanda Antonucci, titular do primeiro DIP, as investigações em torno do caso começaram após denúncia informando que um apartamento localizado naquela área da cidade estava sendo utilizado como ponto de venda de entorpecentes. Na denúncia, foi informado ainda que uma moto era utilizada pelo criminoso para fazer o transporte das substâncias entorpecentes. A equipe policial foi até o local e encontrou na casa Cidilson porções de drogas, além de 20 munições calibre 38 e 10 munições calibre 380. A quantidade de 340 reais em notas de dinheiro e também uma televisão de 42 polegadas e motocicleta citada na denúncia, modelo Honda de cor cinza. Cidilson foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse de munição. A equipe de investigação da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais cumpriu ontem um mandado de busca e apreensão por estupro de vulnerário em nome de uma adolescente de 16 anos. O suspeito foi apreendido na casa onde morava, situada na zona leste da capital. De acordo com a delegada Elizabeth de Paula, o crime aconteceu no dia 19 de abril de 2016 na antiga casa onde ele morava, que fica na zona norte da cidade. A autoridade policial explicou que o crime aconteceu quando o adolescente tinha 15 anos e foi contra a irmã dele, na época com 10 anos. Ele estava respondendo em liberdade, porém, como ele não se mudou e não comunicou à justiça, o mandado foi expedido. O adolescente vai responder por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerário.
Jornalismo com credibilidade. No próximo sábado, dia 10, de 9 horas da manhã a 1 da tarde, acontece a primeira feira de orgânicos do Cardume Coworking. O evento tem como objetivo reunir produtores locais para levar à comunidade alimentos de qualidade e promover a interação com os moradores da região. Durante a feira também serão realizados o workshop Faça Sua Horta, ministrado por Macaulay Souza, e a oficina de enriquecimento ambiental, promovida pelo Caminhão Atividade Animal. Qualquer pessoa acima de 8 anos de idade pode participar da atividade. Todo o material necessário vai ser disponibilizado no local do curso. Mais informações com Antônio Júnior pelo telefone 98127 8017 e Macaulay Souza pelo telefone 98822 3865. E no próximo sábado e domingo, dia 10 e 11, o visitante do Bosque da Ciência do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, vai ter a oportunidade de ver através de 2 telescópios estrelas e planetas. Carlos, serão 2 horas de observação astronômica noturna, com atividade acontecendo das 7 às 9 horas da noite. E deve ser uma atividade divertida. Essa oportunidade é gratuita e faz parte da programação da Semana do Meio Ambiente. A experiência com os corpos celestes vai ser conduzida pelos monitores do Clube de Astronomia da Universidade Federal do Amazonas, que é um projeto de extensão da instituição. Meia hora antes, nos 2 dias, as pessoas vão poder participar das caminhadas noturnas para observação de pássaros. Durante toda a semana, uma variada programação está acontecendo no bosque, incluindo atividades do planetário inflável. E na ocasião, os participantes vão conhecer também como funciona o universo, trocar experiências com os observadores da astronomia amadores e ainda tirar dúvidas com os monitores. Agora 6 horas e 12 minutos. Trânsito. Vamos voltar a falar com Yolanda Mendes, ela que traz informações de como está o trânsito na capital. Carlos, trânsito muito intenso na Avenida Camapuã, onde a nossa equipe de reportagem já passou por volta das 5h40. O trânsito já era bem pesado. E aqui na Avenida Altais Mirim, na zona leste de Manaus, no sentido bairro centro, o trânsito também é bem intenso. Não há grandes congestionamentos, mas o condutor vai ter que ter essa paciência em alguns pontos, principalmente nas áreas dos semáforos e também nas áreas onde acontece aí a travessia das crianças, dos estudantes, nas faixas de pedestre. Não há, por enquanto, nenhuma ocorrência, nenhum acidente de trânsito, apenas um trânsito mais complicado no início desta manhã, principalmente aqui na zona leste de Manaus. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações. Obrigado pelas informações, Yolanda. Dialogar e refletir sobre o processo histórico, o quadro atual e as perspectivas para a região amazônica é o objetivo do Fórum Internacional sobre a Amazônia. O fórum tem o intuito de buscar os diversos importantes olhares sobre a Amazônia brasileira e outros países da Amazônia continental. O deputado federal pelo estado do Acre, Raimundo Angelim, defende que a Amazônia precisa ser vista com diferentes enfoques. Que é impossível se discutir a Amazônia sem se discutir a inserção dos povos amazônidas, dos povos da floresta, os ribeirinhos, os indígenas, os seringueiros, os extrativistas, nas políticas públicas para a Amazônia. Não se pode pensar a Amazônia como um repositário de riquezas naturais com o povo passando necessidade, passando fome. Nós não podemos discutir a Amazônia sem trazer para cá um debate fundamental, que é a fixação de pesquisadores na região. Não só pesquisadores formados em grandes centros do país ou internacionalmente, mas para mim está preocupação com a formação de pesquisadores locais, de quadros locais, de pessoas que estão militando nas academias da Associação de Pesquisa da Amazônia, que são filhos da região, para poder eles também desenvolver suas pesquisas lá. Você não pode trabalhar na Amazônia sem você colocar recursos através dos órgãos financeiros nacionais e internacionais para manter, para dotar as instituições de pesquisa da Amazônia, o Museu Geld, o INPA, as universidades, com laboratórios, com a formação de pessoas que possam desenvolver essas pesquisas e pesquisas focadas na região para desenvolvê-la do ponto de vista autossustentável.
E o jornal A Crítica traz em destaque aqui: adeus a remédio barato. A reportagem da Kelly Mello fala que usuários do programa Farmácia Popular do Ministério da Saúde foram surpreendidos com o anúncio do fechamento das unidades próprias até agosto. No Amazonas, 13 unidades deixarão parar de funcionar. Criado em 2004, o programa oferta medicamentos gratuitos ou com descontos de até 90% para a população. A dona de casa, Cláudia Milei, de 41 anos, está preocupada com a mudança. Há 3 anos, ela sofreu um AVC e desde então precisa tomar remédios para controlar a pressão arterial. Todo mês eu venho aqui na Farmácia Popular porque meus remédios saem de graça. Agora vou ter que desembolsar um valor que não estava previsto para comprá-los, contou ela. Para a Cláudia, a população mais carente é quem vai sentir mais os efeitos dos fechamentos das unidades do programa. Nem todo mundo tem condições de comprar remédios, porque muitos deles são caros. É uma pena que esse programa acabe, lamentou aí a senhora Cláudia. Em Manaus, 5 unidades serão fechadas. As outras 8 estão localizadas nos municípios de Quari, Humaitá, Itacoatiara, Manacapuru, Maués, Parintins, São Gabriel da Cachoeira e Tefé. Os medicamentos de maior procura são os de hipertensão, diabetes e asma. 6 horas e 16 minutos. Do Enemésio Ângelo Bispo de Balsas, no Maranhão, apresentou dados sobre a violência no campus e as iniciativas da Pastoral da Terra na luta junto aos povos. O fórum vai ser encerrado no dia 9 de junho com um debate sobre os modelos de desenvolvimento e as alternativas para a Amazônia. E ontem a imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo chegou na Igreja Matriz, vinda de Parintins. O grupo de oração Flor do Carmelo, aqui em Manaus, é que vai acompanhar a imagem até o início do mês de julho. A iniciativa partiu dos parintinenses que moram em Manaus e não podem ir até Parintins para os festejos da padroeira de Parintins. A tradição teve início em 2003 e dura até os dias de hoje. Dom Mário Pascoaloto, bispo emérito de Manaus, presidiu a Santa Missa e estava muito feliz por receber a imagem da Diocese de Parintins, onde foi pároco por 5 anos. Com muita felicidade, hoje recebemos a imagem de Nossa Senhora do Carmo na Catedral de Nossa Senhora Aparecida aqui em Manaus. Para mim foi uma grande alegria, porque eu vivi 32 anos nesta diocese de Parintins e, por sinal, fui pároco 5 anos e meio da Catedral de Nossa Senhora do Carmo. Tive a graça de construir aquela torre, de mandar pintar aqueles quadros bonitos, como pelo irmão Miguel, fazer o piso e tantas outras coisas, né? Esta Catedral de Parintins que realmente é um monumento da fé do nosso povo daquela diocese. Um povo que foi educado, formado pela devoção à Nossa Senhora. No dia 4 de junho, a imagem chegou no Porto de Manaus, onde foi levada em procissão até a igreja de Nossa Senhora dos Remédios. Nossa Senhora do Carmo vem a cada 2 anos e deve percorrer igrejas, hospitais e casas de fiéis até o dia 4 de julho, onde encerra a peregrinação. E o Papa Francisco pediu 1 minuto pela paz. Cidade do Vaticano, lá na Cidade do Vaticano, na conclusão da audiência geral de ontem, quarta-feira, o Papa Francisco recordou a iniciativa 1 minuto pela paz, a ser realizada nesta quinta-feira, 8 de junho. Amanhã, às 1h da tarde, renova-se em diversos países a iniciativa 1 Minuto pela Paz. Isto é um pequeno momento de oração na recorrência do encontro do Vaticano entre mim, o falecido presidente israelense Pérez e o presidente palestino Arbas. Em nosso momento, em nosso tempo, há tanta necessidade de rezar, cristãos, judeus e muçulmanos, pela paz, disse aí o Papa Francisco. A iniciativa se realiza em vários países e o Papa Francisco convidou todos a rezarem com ele pela paz. Vamos ouvir Papa Francisco. E tutti insieme, con fiducia e speranza, preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, che venga il tuo, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E a cantora Emily Lira fará 2 shows em Manaus para lançar a música de trabalho Sigo em Frente. O primeiro show é hoje, às 8 horas da noite, na Rua Ramos Ferreira, número 102, bairro de Aparecida. A outra apresentação vai ser no próximo sábado, em um resort. No bairro Aparecido, o show vai contar com grandes participações como Zezinho Correia, James Rios, Ana Cláudia Ribeiro, Josi Carvalho, Pá Chaves, Banda Moinhos de Vento, Mara Lima do Caprichoso e Gabriel Pagini. Mais informações sobre o show você pode ter pelo contato 99118-2267. E a exposição Batalha Naval do Riachuelo vai estar nos dias 9, 10 e 11 no 3º piso do shopping situado na Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. No local vão ser expostas as ações desenvolvidas pela Marinha do Brasil na Amazônia Ocidental e divulgadas as formas de ingresso no serviço militar. No dia 11 de junho, às 7 horas da noite, vai ter a apresentação da banda de música dos Fuzileiros Navais, do Comando do 9º Distrito Naval para o público. A exposição é uma das atividades desenvolvidas para comemorar os 152 anos da Batalha Naval do Riachuelo, comemorada no dia 11 de junho e que foi fundamental na Guerra da Tríplice Aliança, que ocorreu entre 1864 e 1870, o maior conflito militar já ocorrido na América do Sul. A exposição pode ser visitada na sexta-feira e sábado, de 10 da manhã às 10 da noite, e no domingo, de meio-dia às 10 da noite. 6 horas e 21 minutos. Agora a gente vai com informações sobre esporte. Amazonas fatura 22 medalhas no taekwondo e se mantém como um dos favoritos no esporte. A delegação amazonense, que disputou então o Open Roraima de Taekwondo neste final de semana em Boa Vista, voltou para Manaus com 18 medalhas, sendo 15 de ouro e 3 de prata pela Kyohug. E ainda faturou também mais 4 medalhas, 3 de prata e 1 de bronze pelo Punsai, faturando assim a segunda colocação geral do evento, Carlos. O resultado repete o desempenho do ano passado, Ítalo, e mantém o esporte local como um dos nomes mais fortes no cenário nacional. O próximo desafio da equipe é o Campeonato Argentino de Taekwondo em outubro e depois o Campeonato Paraense, para depois visar uma liga nacional. Hoje a equipe vai treinar na Vila Olímpica, localizada no Dom Pedro, zona centro-oeste da cidade, a partir das 7 da noite e no sábado, dia 10, das 2 até as 4 da tarde. E mudando de assunto, mas falando ainda sobre esporte, durante uma semana, vários estudantes, atletas da capital e também no interior do Instituto Federal de Educação do Amazonas, IFAM, vão disputar modalidades esportivas, coletivas e individuais. A cerimônia de abertura está marcada para o dia 12 de junho, às 5:30 da tarde, na quadra do campus Manaus Zona Leste. E os jogos são tradicionais no calendário acadêmico e a cada ano vem revelando novos talentos. Os vencedores da etapa estadual ficam credenciados para a disputa regional, que vai ser então realizada lá em Belém, no Pará, nos dias 27 de agosto a 2 de setembro, com a participação dos institutos federais da região norte. Vamos com informações agora, às 6 horas e 23 minutos. Vamos chamar a Yolanda Mendes. Carlos, vamos falar agora sobre uma invasão que aconteceu ontem na Escola Estadual Francisca de Paula de Jesus Isabel, que fica no Oswaldo Frota 2, no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Na verdade, foi uma ameaça de invasão. Os policiais da Rocan foram acionados, inclusive a direção dessa escola teve que suspender as aulas na noite de ontem. O alerta chegou aí a mobilizar
várias viaturas da ROCAM e também da Polícia Militar. Os criminosos não chegaram a invadir a escola. Nessa escola estudam alunos do ensino fundamental, médio, educação de jovens e adultos, o EJA, e também do Centro de Educação Tecnológico do Amazonas, o CETAM. Então, essa escola já tinha sido assaltada na última segunda-feira, dia 5, conforme relatou alguns estudantes. Essa escola tem sido vítima aí de assaltos, principalmente agora no mês de maio e também agora no mês de junho. 3 criminosos invadiram a instituição e fizeram reféns alunas de cursos técnicos do CETAM. Agora você imagina como é que estão esses estudantes aí. Na segunda-feira teve um assalto, onde esses estudantes foram feitos reféns, e ontem novamente acontecendo um segundo assalto só nessa semana, e a direção da escola teve que suspender as aulas e acionar a Polícia Militar e também a equipe da ROCAM. Voltamos nos estúdios. Jornal Primeira Hora. 6h25. Ontem, os órgãos que compõem o grupo de trabalho para ajuda humanitária aos imigrantes venezuelanos se reuniram com o objetivo de buscar soluções quanto à oferta de abrigo aos indígenas venezuelanos da tribo Uarau, espalhados no centro de Manaus, e a chegada de novos grupos de imigrantes vindos do estado de Roraima. Durante a reunião ficou acordado que a Assistência Social e Direitos Humanos vai fazer regularização documental dos venezuelanos junto à Polícia Federal e que vai definir as responsabilidades sobre o acolhimento mediante o confinamento do governo federal. Até o dia 3 de junho, o Serviço de Acolhimento Institucional de Adultos e Famílias no bairro Coroado vem sendo coordenado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e já cadastrou cerca de 64 famílias pertencentes aos 290 indígenas da etnia Uarau. Desses, 86 são homens, 70 mulheres e 134 são crianças. Na próxima sexta-feira, dia 9, está prevista uma teleconferência com a participação do Ministério da Justiça, Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Ministério Público Federal no Amazonas e órgãos que compõem o grupo de trabalho de ajuda humanitária para tratar sobre judicialização da União. Jornal Primeira Hora. A credibilidade está no ar. Encerra aqui esta edição do Jornal Primeira Hora, que teve a apresentação de Ítalo Bianco e Carlos Eduardo Pessoa. A operação de áudio foi de Anderson Oliveira. Coordenação de jornalismo, Gessilene Salles. Jornal Primeira.